Ainda em reprodução, um outro relatório bem completo para poder avaliar o desempenho reprodutivo do plantel é aqui no painel diagnóstico. Esse painel centraliza uma série de avaliações, de estatísticas, de indicadores de reprodução, ganho de peso e sanidade. Na aba reprodução, basta a gente informar aqui o período que quer avaliar, manda calcular e ele calcula uma série de índices, de indicadores aqui, de tamanho e indicadores estatísticos, né? Como, por exemplo, número de matrizes, número total de coberturas diagnosticadas, perdas gestacionais, e mais embaixo aqui os índices. Então, a taxa de matrizes cobertas, a taxa de concepção, o número de serviços por prenhez, a taxa de prenhez, o período de serviço, a taxa de perda gestacional, o intervalo entre parto em dias. E aqui ao lado a gente tem as metas. Então, os campos que estão aqui preenchidos com a cor verde é porque a meta foi alcançada. Os campos preenchidos com amarelo significa que a meta não foi alcançada. Um pouco mais ao lado a gente tem o status reprodutivo de cada animal. É um resumo daquele mesmo relatório de acompanhamento reprodutivo que já foi mostrado. Se der um duplo clique em qualquer um desses registros, a gente abre o relatório de impressão contendo as matrizes que se enquadram naquela categoria. Por exemplo, aqui as matrizes gestantes, dando um duplo clique em cima delas, é gerado um relatório contendo as 50 vacas que estão com prenhez confirmada nessa propriedade. Aqui na lateral nós temos uma relação de todos os reprodutores, sejam eles internos ou do arquivo morto, externos ou sêmen, que foram utilizados no plantel, com o respectivo desempenho de cada um. Por exemplo, o touro 177 foi utilizado 50 vezes em 50 coberturas. Dessas 50, 28 foram aproveitadas, ou seja, 28 gestações, que dá uma taxa de 56%. Mais embaixo a gente tem dos sêmens, né, que foram utilizados. Por exemplo, o sêmen do animal 159 foi utilizado 17 vezes com 11 gestações, um aproveitamento de 64,71%. Aqui na aba de histórico, a gente pode selecionar um período que deseja avaliar. Eu vou selecionar aqui de janeiro a dezembro do ano de 2017, mando atualizar os índices, aí eu adiciono os índices desejados. Por exemplo, nesse caso aqui eu vou adicionar para avaliação a taxa de matrizes cobertas em porcentagem e a taxa de prenhez. São índices que me mostram a eficácia em cobrir ou inseminar o total de vacas de matrizes que estavam aptas à reprodução e a taxa de prenhez, a capacidade de emprenhar essas vacas. Então são dois índices de grande importância aí no plantel que mostra bem claramente a eficácia em emprenhar o maior número de animais possível, né? Eu adiciono os índices, eles são apresentados aqui embaixo na forma de planilha, mês a mês, mas para visualizar de uma forma melhor eu posso colocar o gráfico, vou desmarcar a planilha, e ele me mostra aqui que a minha taxa, a evolução da minha taxa de matrizes cobertas, com essa linha vermelha, e a linha verde mostrando a taxa de prenhez. Então a gente visualiza aqui que do meio do ano para frente houve uma melhoria, com o mês de dezembro sendo mais fraco. Então cabe aí a interpretação de cada produtor, de cada técnico, o que aconteceu nesses meses para poder gerar esses resultados. Eu posso transformar esse gráfico em gráfico de colunas, se for melhor para poder visualizar. Nesse caso aqui eu acho que o gráfico de linhas visualiza melhor. Vou desmarcar de novo o gráfico e acionar as planilhas. E nessa tela eu também posso fazer um comparativo ano a ano para um determinado índice. Por exemplo, eu vou selecionar aqui de junho de 2016 a maio de 2018 e adiciono o índice taxa de prenhez. Vou visualizar aqui no gráfico, eu tenho uma evolução de cada ano, mostrando que no ano de 17 e 18, em alguns meses eu tive resultados bastante maiores aqui em relação ao ano 16/17. Posso transformar isso para um gráfico de colunas e eu visualizo mês a mês aqui. E aqui na visualização da planilha eu tenho aqui o total mostrando os resultados do ano 16/17 em relação ao ano 17/18.